Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, no verso 26, nós vamos dar uma olhadinha nesse texto e fazermos uma reflexão. No finalzinho eu vou fazer uma aplicação mais clara. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 26. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Repita: está tudo bem. Isso, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Fala com cada cônjuge, fala com cada pai, fala com cada filho, com cada sogra, com cada cunhado, com cada irmão. Fala com cada um de nós na nossa individualidade, ó Deus, para que possamos melhorar como indivíduo. É o que nós te pedimos, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, quando o assunto é família, é importante, eu falo disso, eu acho que quase 20 anos falando sobre esse tema. E eu comecei a observar que a instituição, ela não tem problema. Não há problema com a família em si. Na verdade, o que há são pessoas problemáticas. Ok? O casamento, ele não tem problema. Quem tem problema é o marido, quem tem problema é a esposa. Pessoas é que criam problema, e aí a gente transfere, para a instituição como se ela tivesse perdido a credibilidade. Isso não é verdade. Se nós melhorarmos o indivíduo, se nós pegarmos as pessoas que compõem a estrutura e melhorarmos e aperfeiçoarmos esta pessoa, inevitavelmente vamos conduzir o ambiente onde essa pessoa frequenta, seja a família, seja o trabalho, seja a igreja, vai tomar um posicionamento, uma postura totalmente diferente. Pautado nisso, eu quero te mostrar como uma família se conduziu nessa ocasião, ou nesse ambiente bíblico. Por que é que as coisas deram certo? Por que é que tudo foi bem para esta família? É muito importante nós entendermos que uma parte da nossa vida, ela é espiritualidade pura. Uma parte de nossa vida é espiritualidade pura. E com espiritualidade, você trabalha com a palavra de Deus, você trabalha com a oração, você trabalha com o jejum, ok? Você trabalha com um nível de vigilância bem mais intenso. Por quê? Porque é um mundo paralelo que você não é capaz de visualizar, ok? Você não pode contemplar o que está acontecendo. Mas uma boa parte da nossa vida é puramente espiritual. Outra parte, ela é emocional. Eu falei disso quando falei de pessoas na minha última mensagem. Certo? Pessoas. E inevitavelmente nós temos uma boa parte emocional, ok? Os nossos sentimentos, as nossas ações, reações, respostas, e uma parte é material. Quando nós olhamos para esses três ambientes, o que nós descobrimos é quem gerencia de uma forma plena essas três áreas, as três áreas, ok? Três: material, emocional e espiritual. Tem tendência a ver sua vida ir melhor. É importante que você entenda isso. Quando você for focar na sua vida, foque nessas três áreas, para que você seja bem-sucedido: emocional, espiritual e material. Você vai ver gente que vai muito bem materialmente. Pessoas que conseguem prosperar, vão bem em seus negócios, ganham dinheiro,
mas são praticamente pessoas sem amizade, sem relacionamentos sentimentais, pessoas que não conseguem construir nada muito duradouro no que diz respeito a relacionamento com pessoas. Muitas vezes estão sempre tristes, se sentem solitárias. Por quê? Porque às vezes investiram muito na área material, mas esqueceram da área emocional. Outras pessoas vão bem em seus relacionamentos, recheadas de amigos, são pessoas agradáveis, todo mundo quer essas pessoas por perto, mas você olha, a vida material dessa pessoa não anda. Às vezes a material anda e a emocional também, mas são pessoas que têm problemas espirituais. É um vazio, uma lacuna, é aquilo que nada preenche. Não adianta sair, não adianta comprar, não adianta ir para a festa, não adianta ir para lugar nenhum, porque não preenche. Você já pode ver pessoas altamente investindo em suas áreas ou em sua área espiritual, pessoas que oram e têm comunhão e jejuam quase todos os dias, mas às vezes para pagar uma conta de luz tem que pedir a Deus que manda alguém na casa dela para ela pagar, porque a parte material é bem ruim. Quando me deram essa temática, tudo vai bem, o tudo para mim, são essas três áreas, equilibradas o máximo possível que você puder. Uma coerência nas suas ações que fará com que sua vida se torne plena, ok? Você vai ter uma área material legal, você vai ter uma área emocional legal e uma área espiritual legal. Talvez uma das três vá se destacar, ok? Talvez você vai ter mais expertise na área dos negócios do que dos relacionamentos. Talvez você vai ser melhor nos relacionamentos do que no negócio. Você não tem uma visão de empreendedora, vai ser um colaborador de uma empresa, vai ter um salário fixo, uma segurança maior, e esse é seu perfil, não tem problema nenhum. O importante é que você entenda que a sua vida precisa caminhar numa plenitude. É isso que nós estamos buscando. Quando eu li esse texto aqui, essa situação é uma situação que não parece condizer muito com a frase dita pela mulher, certo? Eliseu manda Geazi ir até a mulher e perguntar se estava tudo bem com ela. Não estava. Pergunta se está bem com o marido dela. Com o marido dela está, porque ele não sabe o que está acontecendo. E está bem com teu filho? Não está bem, porque o menino morreu. Então nós temos nas três perguntas, duas perguntas que poderiam ser respondidas de forma totalmente oposta. Ela poderia dizer, não está bem comigo e com meu marido. Meu marido ainda está legal porque ele não sabe que meu menino morreu. E não vai nada bem com meu garoto porque ele está morto. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é por que essa mulher não conta a sua história para Geazi. Porque para ela contar a sua história para quem não pode resolver é perda de tempo. É simplesmente desgaste de emoções. Narrar suas tristezas, muitas vezes, suas frustrações, suas decepções, para pessoas que não podem fazer nada por você, não faz muito sentido para esta mulher. Nós vamos olhar a vida dela e vamos descobrir que a vida desta mulher é uma vida de sucesso. Quando nós olhamos como essa mulher se comporta, como ela age, mas por quê? Porque Deus olhou para ela e resolveu abençoá-la mais do que aquela mulher que veio antes dela, sabe, aquela que perdeu o marido, precisava pagar uma dívida, ainda no capítulo 4, só que do verso 1 ao verso 7, então o azeite multiplicou e ela pagou a dívida, teve seus filhos de volta. Por que a outra teve seus filhos ameaçados, teve que viver tudo aquilo? Porque o diabo era contra ela? Não, porque não havia gestão na casa dela. Quando você vê a história da primeira mulher, do capítulo 4 do livro dos Reis, terminar no verso 7, você vê nitidamente que há um problema para gerenciar as coisas. Meu marido, teu servo morreu, e o senhor sabia que ele temia a Deus. Olha o cara,
O cara investe no relacionamento para com Deus. Porém, ele deixou uma dívida impagável para mim, e por isso o credor está na minha porta tentando levar meu filho. Nós vemos um homem que investiu e uma pessoa que investiu demasiadamente na sua vida espiritual, mas esqueceu da vida material, e inevitavelmente isso está cobrando, né, a esta mulher agora que não tem o marido. Mas vamos ver por que é que as coisas deram certo para ela. Quando nós olharmos isso um pouco mais de perto, bom, já deu para notar que ela é uma mulher que não canaliza a força para lugar errado, ok? É assim que funciona. Na visão desta mulher, ela tem uma direção. É como o bambu, que na verdade é um tipo de gramínea, e ele não tem galho. Aquilo que parece ser galho é uma folha crescida, que dispara para a lateral, mas sempre ele está focado para cima, sempre, sempre, sempre. Ele tem um foco, um objetivo. O objetivo dele é todas as vezes que termina um ciclo, ele fecha com nó, porque se ele não fechar, quando ventar ele vai rachar de alto a baixo como um cano de PVC, né? Se ele fosse liso. Mas todas as vezes que ele vai crescendo, se você notar a base do bambu, um intervalo entre o nó e outro, às vezes chega a ser um dedo ou dois, mas à medida que ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, e ele vai dando intervalos maiores, dependendo do tipo de bambu, pode dar um intervalo até de 1 metro e talvez até um pouquinho mais de um nó para o outro. Então minha mensagem hoje toda é focada em gestão. Vai tudo bem porque há um gerenciamento nessa história aqui. Bom, coloca que depois eu só vou fazer comentário. Capítulo 4, verso 8. 4:8. Volta um pouquinho. Isso. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, em algumas traduções, importante, e que insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, certo? Ele parava para uma refeição. Preste atenção aqui. O texto está dizendo que o profeta Eliseu passa por Sunem, na sua caminhada, provavelmente nas instruções das escolas de profetas, deixada por Elias. E uma mulher rica, uma mulher importante, bem casada, com uma estrutura toda montada, começou a observar Eliseu. Um belo dia, observando Eliseu de longe, ela fez um convite nesse texto. Ela insistiu para que ele fosse à sua casa para fazer uma refeição. Ela então leva este homem lá de fora para dentro da sua casa, apenas para uma refeição. Ok? É só isso que ela quer. Ela quer olhá-lo um pouco mais de perto. Só que o verso 9, em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Como é que ela sabe que ele é um santo homem de Deus? Como é que você acha que ela sabe? Fala para mim. Como é que você acha que ela descobriu que esse camarada é gente boa, que Deus é com ele, que vale a pena recebê-lo em sua casa, que vale a pena dar mais um passo no que diz respeito ao estreitamento de uma relação? Você acha que um anjo apareceu para ela e disse para ela: olha, Eliseu é meu servo? Não, o texto diz que um dia ela convida Eliseu para ir na sua casa, e a partir daquele dia ele passou a frequentar. E quando ele frequentava a casa dela, ele está sendo observado por ela. E ele também está observando ela. Quando eu olho para a história desta mulher, eu descubro que ela é alguém que começa relacionamentos devagar e com muita observação. Os relacionamentos dela, sempre os mais antigos diziam que para você confiar alguém, deveria comer com eles um saco de... E diga-se de passagem, esse texto
ou essa frase quando é dita, fala dos antigos, quando o saco de sal era de 60 quilos. Quanto tempo leva para comer 60 quilos de sal? Dá para você entender por que os problemas eram menores? Porque pessoas, para permitirem que outras pessoas fossem introduzidas na sua vida, na sua intimidade, levava muito mais tempo do que hoje. Essa mulher faz com que o profeta vá à casa dela, sim, e quando ele está lá, ele está sendo observado e está observando. É assim que funciona. Às vezes você chega em determinado lugar, eu já falei isso aqui, há um tempo atrás me convidaram para ir numa festa, que quando eu cheguei na festa, eu levei um susto. Estava uma turma toda manguaçada, e tinha uma mulher quase pelada. E não dava para eu ver, eu só vi depois que eu desci do carro. Que aí eu fui caminhando, o carro ficava longe, eu desci do carro e fui. Tudo bem que eu já fui num horário um pouco mais avançado, porque eu não tinha como ir antes. Era um amigo que estava aniversariando e ele me convidou. Mas quando eu cheguei, a minha vontade era falar com ele: cara, tem alguma coisa de errado. Ou eu vim para a festa errada, ou essas pessoas estão na festa errada. Porque esse tipo de ambiente e eu não combina. Nós precisamos entender que o tempo inteiro nós precisamos selecionar os lugares e as pessoas que vão entrar na nossa vida. Eu gosto dessa mulher porque era o profeta, sabe? Igual quando eu gosto de Maria, prego sobre Maria também, falando de família, o anjo foi lá na casa da Maria e falou com a Maria: ó, você vai ficar grávida. Ela falou assim: não rola, que eu sou virgem. O anjo falou: não tem problema, o Espírito Santo vai engravidar você. E vou avisando para você, sua prima Isabel, lá nas montanhas, também está grávida. Quando o anjo foi embora, sabe o que Maria fez? Arrumou a sacolinha dela e foi dar um pulinho lá na casa da Isabel. Para quê? Para conferir o que o anjo falou. Pensa só, uma mulher que confere o que o anjo fala. Não tem fake news. Uma dona dessa? Pare e pense. O que eu vejo aqui? Eu vejo alguém que está montando sua estrutura de relacionamentos. O texto diz que ela vai observar Eliseu de perto, e depois de observar, isso vale para quem é solteiro ou para quem é casado, e alguém vai chegar perto da sua família. Você que já casou, o cônjuge já passou no seu controle de qualidade. Poxa, pastor, casei com a pessoa ruim. Ainda bem que foi você. Você escolheu para tu, pior se foi você escolher para mim. Tá certo? Então é importante você entender isso. Quem vai aproximar da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Capítulo 4, verso 9. Eu já tinha falado? Nossa. Em vista disso, ela disse: sei que esse homem que passa sempre, que vem sempre, aqui, eu não gostei muito dessa tradução, já pedi até para trocar. Sabe por quê? Porque o que eu vou usar são as expressões. Olha para mim, na minha tradução. Eis que tem observado que este que passa sempre por nós, repita comigo, nós. É um santo homem de Deus. Façamos-lhe, repita, façamos-lhe. Pois um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos, repita, ponhamos. Isso, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que vindo ele a nós, diga, vindo a nós, para ali se recolherá. Presta atenção. Eu gosto desse texto aqui e dessa colocação, porque ali ele abrangeu de uma outra forma. Olha o que a mulher está falando para o marido. Vê se esse negócio não tem que dar certo, dá bom. Olha só. Vejo que este que passa sempre por nós. Ela está falando, amor, veja que esse que passa sempre por nós. O Eliseu. Façamos-lhes, né, amor? Eu e você. Eu acho que quem fez foi ela, porque ela era mais enérgica. Porque às vezes é você que executa, mas não deixa o outro de fora. Fui eu que fiz. O cônjuge já olha. Até que foi, mas precisava.
me tirar de cena. Eu gosto dela porque está tudo no plural. Sempre passa por nós. Façamos, não é amor. Ponhamos, não é amor. Quando ele vier a nós. Eu acho isso extraordinário. Essa mulher é fantástica, porque é ela que decide que vai receber o Eliseu, mas diz que foi o marido que fez. Certo? É ela que manda fazer o quarto, que manda botar tudo, que manda botar a mobília, e ainda fala, quando ele vier a nós, não é amor? Mesmo que o seu marido seja um lerdo, um banana, sua mulher seja um zero, para trás, mas bota ela no rolo, na trama. Diz, olha, eu e ela conquistamos tudo isso junto. Ela sabe que é mentira, mas você está ajudando. Você ajuda ela a falar assim, cara, não fiz nada. E essa pessoa me colocou, eu vou melhorar para eu fazer uma coisa. Porque às vezes não merece colocar, mas não casou contigo. Como é que você vai deixar de fora? Eu gosto da dona. O cara não aparece fazendo nada, só trabalhando. Que já é coisa pra caramba, certo? Que diz que ela é rica, mas eu não sei se o dinheiro não vinha dele. Mas eu gosto da maneira que o troço vai para o plural. Gente, se você casou, entenda. Foi para o plural. Agora não é mais eu vou, é? Não, é posso. Se você for casar. Não, só se você for filho. Se você for filho, você fala, vamos. Se você for cônjuge, é? Posso. E se for homem... Por gentileza, melhora o pedido, porque, certo? Então preste atenção, porque quando você está numa casa, gente, olha só, se tem uma coisa que é importante numa família, por isso que é importante compartilhar, são os desejos, as aspirações, os direitos. Todo mundo que mora numa casa tem o direito de ter sua demanda atendida. Eu brinco com isso. Por exemplo, hoje sou eu, Mary e Felipe lá em casa. Quantos desejos tem lá? 3. Eu, Mary, 3 pessoas diferentes. Às vezes eu falo com o Felipe, filho, vamos jantar fora? Vamos. Quer comer o quê? Ele fala, hambúrguer. Fala, não, pô, mas é jantar. Pô, eu queria comer um hambúrguer artesanal, um hambúrguer assim, no hambúrguer, filho. É, lá no negócio lá do hambúrguer lá. Vou fazer propaganda não. É lá no negócio do hambúrguer. Aí eu vou falar com o médico, falando, filho, vamos jantar? Ela fala, vão onde? Eu falei, lá no hambúrguer. Ela fala, mas hambúrguer, Cláudio? Eu falei, foi o Felipe que escolheu. Hoje é dia de atender uma demanda dele, porque ele também faz parte. Ele também é importante, ele precisa se sentir, certo? E aí ela fala comigo, pô, Cláudio, hambúrguer essa hora? Eu falei, assim mesmo, filho. Bota o sal de fruta na bolsa. A gente come o hambúrguer, toma o sal de fruta e ora. Para ver se dorme, é ou não é? Às vezes eu vou nela e digo, meu amor, vamos jantar, vai comer o quê? Ela diz, vamos comer uma comida japonesa? Eu falei, japonesa? Caraca. Aí eu vou lá no Felipe, falo, filho, vamos jantar? Ele fala, comer o quê? Comida japonesa. Sério, pai? Falei, sério, sua mãe que escolheu. Hoje vão virar baleia, comer peixe cru. Certo? E aí nós vamos atender uma demanda dela, às vezes a demanda de seu marido. Faz parte do processo, entendeu? Pare de achar que você sempre tem que fazer só o que você gosta. Então não case, abominável homem das neves. Fica sozinho, solitário, eremita. Porque depois que você casa, Joaquim não está entendendo nada, né, Joaquim? Mas já está rindo porque não é com ele. Não, pare para pensar. Tem gente que só come se for no restaurante que ela quer. Só vai no lugar que ela quer. Só faz o que ela quer. Tudo que é para ela comprar é priori. Poxa, se você acha que o mundo gira ao seu redor, vai no médico, filho. Isso é labirintite. Vai cuidar dessa patologia. Todo mundo que tem direito. Então, às vezes, só eu, que também estou lá. E falo, hoje nós vamos sair para comer. Pergunto nada a ninguém. Vamos comer o quê? Um churrasco. Ah, mas essa hora a carne, dane-se a hora. Eu já comi o infeliz do hambúrguer e a droga do peixe. Então eu também tenho
direito, compartilhe. Está assim de gente, ó, que não consegue fazer nada porque só pensa em se eu gosto dessa mulher, façamos, ponhamos, não sei nem se o marido fez, mas ela botou o nome do cara e aqui eu gostei. Capítulo de número 4, verso 3. Isso é uma lição 13. 4:13. Perdão, isso. Porque lhe dissera, diz-lhe, eis que tu tens nos tratado com todo desvelo, o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E o que ela disse? Eu habito no meio do meu? Preste atenção. Eliseu pergunta a essa mulher o seguinte: minha senhora, a senhora nos recebeu na sua casa, nos trata tão bem, com tanto cuidado, com tanto zelo. O que a senhora está precisando? Quer que eu fale com o comandante do exército? Quer que eu fale com o rei? Eu sou um homem de influência. O que eu posso fazer pela senhora? Ela disse na frase dela ali, eu estou satisfeita com o que eu tenho. Você quer aprender a conduzir sua vida legal? Ame o que você já tem e lute por aquilo que você almeja. Mas pare de desvalorizar as coisas depois que elas chegam nas suas mãos. Tem gente que só valoriza enquanto não, depois que tem já não vale mais nada. O cara paquera uma mulher, paquera, a mulher diz não quero ser, não quero ser, não quero ser. E ele ora, faz campanha, o céu abre, ele é fake, só uma miséria, ela é bonita. Rapaz, Deus fala assim, nem merece, mas vou dar essa princesa para esse ogro. A mulher olha para o cara, aí, um ano depois de casado, desanimado, trata a mulher mal, faz tudo porque tem gente que não valoriza o que tem. Eu gosto dessa mulher que ela falou assim, ó, eu estou no meio do meu povo, estou pedindo nada para o senhor, tá bom? Estou feliz pra caramba, tem um montão de coisas que eu quero, mas não estou precisando de nada. Porque querer, nós queremos muita coisa, sim ou não? Sim ou não? Quem aqui não quer nada, levante a mão. Louvado seja Deus. Nós temos que querer. Você pode não precisar, ok? Tem muita gente aqui que não precisa de casa porque já tem, mas está afim de uma melhor, num bairro melhor, uns 2 ou 3 andares, elevador. Tem gente que tem carro aqui, sim ou não? Sim, todo mundo aqui tem carro, a grande maioria, louvado seja Deus. Mas você está super, ultra, mega, power, satisfeito com o seu? Nada, você está de olho em alguém que tem o melhor, pensando em juntar uma grana e trocar, louvado seja Deus. Mas você precisa? Não, mas você quer. Você estava, olha assim para outro homem, pensa, nossa, que homem lindo, mas eu sou casada. Às vezes você quer, mas você precisa. Você tem, o monstro está lá. A mulher que você queria que voasse, que fosse um anjo, voa. Mas é de vassoura. Entendeu? Então o que acontece? Quando nós olhamos, é importante nós entendermos isso. Você quer que tudo vá bem? Aprenda a valorizar aquilo que você já tem. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, e isso é magnífico. Você olha, ela é alguém que constrói seus relacionamentos de forma paulatina, crescente, colocando as pessoas em níveis de proximidade. Segundo, ele é alguém que sabe compartilhar, introduz seu esposo, sempre entendeu que o plural chegou quando é o contexto familiar. Agora, ela nos dá uma lição de alguém que aprende a amar aquilo que tem. Estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Capítulo 4, verso 18. Isso. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. Bota o 19 logo. Isso. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, o pai disse ao moço, leva-o a sua mãe. Preste atenção nesses dois versículos 18 e 19. O menino chegou naquela família, ela não tinha filho, engravidou debaixo de uma palavra do profeta. Mas agora o garoto
ele vai ver o pai no campo. O menino vai ter um encontro com o pai. Durante esse encontro ele passa mal, o pai então para o que está fazendo e não deixa o menino voltar para casa sozinho. Diz a um de seus moços: acompanhe meu filho até sua mãe, leve-o em segurança. Os 2 versículos falam de um relacionamento muito interessante, ok? Nos expõe ao pai que está trabalhando e que o menino, que provavelmente já é um rapazinho, porque está indo sozinho, mesmo que não fosse tão longe, ele vai para ver se o pai provavelmente está precisando de alguma coisa, vá para levar alguma coisa, para saber notícia. Há uma preocupação do filho para com o pai. Deixa eu abrir uma lacuna aqui, já que eu estou falando de família. Me parece que a mente de filhos que se preocupam com seus pais anda meio cauterizada muitas vezes. A mentalidade de pais que se preocupam com seus filhos, me parece que tem sido muito afetada, talvez por uma dinâmica onde houve meio que uma ruptura no relacionamento. Eu sou da época, eu não sei você, mas na minha época a gente entrava na escola na primeira série. Quem aqui já entrou na primeira série, não tinha esse negócio de CA, C1, C2, C não sei das quantas? Levanta a mão aí. Isso aí. Você provavelmente tem mais de 40. Está quase fossilizando. Nós íamos para a escola com quantos anos mais ou menos, lembra? Com quanto? E até 7 nós fazíamos o quê? Brincava, maluco. Pedra na cara dos outros, apertava a campainha, saía correndo, era ou não era? Ih, rapaz, mas brincava de polícia e ladrão, correndo na rua. Chegava em casa com aquele cordão preto na dobra do pescoço, a mãe falava: vai tomar banho. Você falava: eu nem suei. O pé preto quando corria na grama, lembra? Aí tomava banho lá pelas 6, partiu o cabelo assim, sentava para assistir o Sítio Pica-Pau Amarelo. Isso aqui é esse que tinha a televisão, porque tem gente que escureceu, dormia logo depois da penosa, da galinha que tinha dormido às 6h15, você já estava dormindo. Lembra disso, né, Cid? Mas era uma maravilha, porque a gente era criança. É ou não é? Hoje criança não pode ser mais criança, não. Faz 6 meses, tem que estudar. Mas ele aprende o que? Não interessa, não interessa. Tem que botar lá para estudar. E vai a criança. Aí ele vai fazer o quê? 1 ano e 3 meses, 2 anos. Aprendeu a falar. Vai estudar inglês. Aí sai para o inglês, vai para o judô, sai do judô, vai para a natação. Aí escureceu, arruma um emprego para esse menino de guarda noturno, não é verdade? Bota alguma tarefa, porque não tem tempo mais para cuidar de... Aí os filhos não têm elo com os, e nem os pais com os filhos. Não tem. Os mais antigos lembram da roça. 4 horas da manhã, acordava. Acorda uma criança hoje, 4 horas da manhã. Acorda para você ver se o inimigo não entra nele. Ele até mata você. 8h30 da manhã, a marmita já estava abrindo para almoçar. Ah, querido. O pai pensava: vou ter muito filho para quê? Mão de obra para a roça. Não é? Esse dia eu fui falar numa palestra de sexualidade, falando sobre sexo. O senhor levantou a mão e falou: meu filho, o senhor não acha que o senhor fala muito sobre isso? Eu falei: quantos anos o senhor tem? Ele falou: 70 e pouco. Eu falei: quantos filhos? Ele falou: 8. Eu falei: meu senhor, eu falo sobre um assunto que o senhor faz com força. Aí ele baixou. Era um outro tempo, outra época, um negócio extraordinário. Certo? Voltava para casa, era um fogão a lenha, não tinha televisão, não tinha nada, era um radinho a pilha, era um troço fantástico, mas havia intimidade.
E felizmente hoje eu olho um texto desse, o filho que diz, vou lá ver o papai, e o pai que diz, leva meu filho em segurança. Hoje muitas vezes o que nós estamos querendo é dar tudo para ele. Às vezes no nosso ministério infantil, esse negócio de ministério infantil, isso é novo. Meus filhos eram pequenos, não tinha essa parada não. Sentava do lado, beliscão. Queria dormir, a gente falava, né? Satanás está em cima das suas pálpebras. Não dorme não. O inimigo está furioso. Isso. Eu era diácono, orava com o olho aberto e o outro fechado. Porque meu filho mais velho, aquele lá que está lá, o Caio parecia ninja. Sumiu o menino. E não tinha disso não. Hoje, se a mãe chegar aqui, esquecer de fazer o cadastro do Ministério Infantil, e a voluntária lá falou, olha, não tem vaga para o seu filho. Como? E o que eu vou fazer com ele? Come. Come. Tem bicho que come o fiote, come o céu. Se não foi você que fez, coma. O que eu vou fazer com meu filho? Bota ele do lado. Aí, para ter um tempo de qualidade seu, o que você faz com ele? Mãe, quero colo. Galinha pintadinha, serve? É porque colo não vai rolar, não. Você está rindo, mas é sério. Ô, gente, eu vejo isso aqui, eu estava olhando para isso, vendo, sabe? Nitidamente, é como se o Espírito Santo me mostrasse o filho falando com a mãe, vou lá falar com o papai, vou ver se o papai está precisando de alguma coisa, sabe? Chega lá, o filho demonstra uma necessidade, o pai disse, cara, pega este menino, leve ele com cuidado, leve para a mãe dele. Isso é sensacional. Mas preste atenção, esse texto também nos mostra que este menino, no verso 18, lá, que fica doente, o texto diz que a mulher manda chamar Eliseu, o que indica que Eliseu, esse menino já cresceu, e essa mulher ou esta família ainda continua se relacionando com ele. Somente pessoas emocionalmente saudáveis, escute o que eu vou te falar, somente pessoas emocionalmente saudáveis conseguem manter relacionamentos longos e verdadeiros. Quando você vê pessoas que não têm amigos de muito tempo, saiba que essa pessoa tem dificuldade com suas emoções. Você vai ver aquele amigo de 2 anos, o outro é de 1 só, e de 10, tem algum? Não, de 10 eu não tenho ninguém. Como você não tem nenhum amigo de 10 anos? Não interessa se está perto ou longe, mas tem que ser seu amigo. Você precisa olhar para você e ver isso. Se você não tem amigos, ok, de longas datas, isso é preocupante. Ok? Isso pode ser um sinal de problemas com emoções. Quem precisa trocar de amigos o tempo inteiro, fica esse ciclo trocando, tem problemas seríssimos. E esse texto diz que agora, este menino está morto, mas ela tem ainda um relacionamento com Eliseu, e ela vai lá, e aí entra o texto que eu li na abertura, dizendo para ele, vai bem comigo, vai bem com meu filho, vai bem com meu marido, eu não vou falar nada com você, eu quero o Eliseu. E ela disse, você precisa ir lá na minha casa, porque meu filho morreu, e eu botei meu filho na cama onde você dorme, lá naquele quarto onde você fica. Eu entendo que quem me deu aquele filho foi Deus, e se tem um problema com meu filho, eu coloco ele onde? Nas mãos de Deus. No quarto onde o homem estava, foi isso que ela fez, ela colocou ele na mão do profeta. Sua família pertence a Deus? Então quando tiver um problema, você leva para quem? Para Deus. Pare de pedir conselho para os outros. Vai para o altar e fala com Deus, Senhor, olha como é que está o meu casamento, olha como é que está. Olha como é que estão as coisas. Ela chama o marido dela e diz, olha, eu preciso
que você me prepare um animal, porque eu vou chamar o homem de Deus. Ele disse, mas não é sábado, não é lua nova, e eu não estou entendendo porque você quer ir lá. Ela disse, faz o seguinte, deixa para entender depois. Não precisa entender agora não, agora só pede. Eu gosto disso porque quando alguém é capaz de respeitar o que o outro está fazendo, sem estar conseguindo entender, o nome disso é credibilidade. É a credibilidade que faz você olhar e pedir alguma coisa para ele, certo? E ele não está entendendo, mas ele vai executar, porque a credibilidade. Uma das coisas que mais destrói casamentos é a perda da credibilidade. Alguém destrói totalmente sua credibilidade e quando ele enfrenta uma crise grande, que ele não pode mais resolver, aí ele vai em cima de quem tem credibilidade. Há um tempo atrás um cara falou comigo, pastor, chama minha esposa, ela gosta muito do senhor. Se o senhor falar para ela que eu a amo, ela vai acreditar. Aí eu falei, mas eu não posso. Quem tem que falar é você. Fala para ela, cara, abre seu coração. Ele diz, mas ela não acredita, pastor, em mim. Mas se o senhor falar, ela acredita. Eu falei, mas eu não posso, como é que eu vou falar que você ama? Eu não sei se você ama. Ele diz, mas é esse que é o problema, pastor. Ela também não sabe, porque eu já falei tantas vezes e só faço besteira. Eu falei, então você desgraçou com a sua reputação, agora quer acabar com a minha. Se vira, não vou falar que você ama não. Posso orar para você, para ela perdoar, mas eu não vou mexer com nada não. Então, eu olho aqui e vejo, e aí eu quero me deter nesses momentos finais, falando dos relacionamentos mais. Quem aqui é casado, levante a mão. Só os casados. Isso, baixa a mão. Quem aqui tem filho, levanta a mão. Baixa a mão. Quem aqui tem sogra, levanta a mão. Isso. Quem aqui tem cunhado? Quem aqui é solteiro, levanta a mão. Isso, grupo pequeno. Deus abençoe vocês. Se tiver oportunidade assim de casar ou morrer queimado, eu recomendo morrer queimado. Tá? Só se não tiver jeito. Bom, no quesito relacionamento, eu separei 3 para falar para vocês, que me encanta. Os 3 relacionamentos mais desafiadores quando o negócio é família. Segura. Pastor, quais são? O primeiro é mamãe. Pensar num negócio. Eu não sei. Às vezes eu penso que a serpente do Éden era a sogra de alguém. Porque pensa num relacionamento desafiador, é aquele que você tem com a sua mãe. Seja você marido, seja você esposa. Eu não estou falando agora de sogra não, espera, mais à frente eu falo. Agora eu estou falando da mamãe mesmo. Ok? Deixa eu te falar, porque tem um montão de tipo de mães. Tá certo? Tem aquelas mães que não quer que o filho dela case com ninguém. Qualquer mulher boa, desde que não queira se meter com seu menino. Porque na cabeça dela, ele criou aquele menino para casar com ela. A véia. Então qualquer uma é megera, qualquer uma é maligna. Você está rindo, mas é sério. Certo? Tem umas mulheres que tem um ciúme da filha, tem um ciúme. Que meu Deus do céu. Então deixa eu falar uma coisa para você. Aí você fica dividido entre você, por exemplo, entre seu cônjuge e sua mãe. Porque a sua mãe não é mãe do seu cônjuge. Graças a Deus. Diga a ele, é ou não é? Mas você tem que aprender. Depois que você casa, lembra? Casou, você casou. Isso aqui, gente, ó. Isso aqui, ó, o que corre aqui traz uns parentes de sangue. E o que entra no seu dedo traz uns parentes com outro sangue. Entendeu? Tipo Jason com Fred Krueger. É mais ou menos assim, um casamento assim, sabe? São 2 monstros. E agora vem a mãe, esses dias. Num lar matriarcal, a mãe foi fazer uma surpresa para a filha.
alugou os quartos no mesmo hotel que a filha foi passar lua de mel. De manhã, o cara foi para... Surpresa! O marido, sabe o que ele falou? Eu não acredito. Amor é mamãe. Mamãe só quer o meu bem. Não, sua mãe quer desgraçar a sua vida, você está entendendo? Ela pode até achar que quer o bem, mas não. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é difícil botar a mãe no lugar, né? Falar mãe. Ó, a senhora é linda, maravilhosa, salve, salve. Beleza. Mas a senhora agora é atriz coadjuvante. Já viu aquele casal equilibrado que no final do ano vai falar onde vai passar as festas? Mamãe, olha, decidi aqui, tá? Que Natal nós vamos passar aqui com a senhora, tá, mãe? Esse ano. Mas como eu nunca passei lá no outro serpentário, eu vou fazer o seguinte: ano novo eu vou passar na casa da mãe da minha esposa. Me dá água aí, porque... Nossa, ingratidão aqui. Eu acho que esse vai ser o meu último ano. Fica tranquilo, ninguém quer isso do outro lado, não. Essas velhas não morrem, não. Manipuladora. E é difícil, eu contei essa história aqui, é que eu quero repetir. O cara casou, foi viajar depois de casado, pegou a chave da casa dele e deu para a mãe, para ela abrir para arejar. A velha foi lá, trocou os móveis, tudo de lugar. O pobre coitado chegou com a mulher, quando abriu, o que tinha lá dentro? Um demônio para entrar na mulher dele. A mulher virou o cão chupando manga. Com razão ou sem? Claro que aquela velha tinha que se meter na casa dos outros. Eu não acredito nem que tem boa intenção. Mexer na casa dos outros assim. Trocou tudo, sofá de lugar, mexeu tudo o que podia. Só não trocou a cor das paredes. O cara, então, apavorado no meio daquele turbilhão, me ligou. Reconhecido. Pai, Cláudio, não sei o que eu vou fazer, Cláudio. Minha mulher está aqui. E eu não sei, Cláudio. É mamãe, Cláudio. Mamãe. Eu falei, cara, ó, você não tem outra coisa. Fala mal da sua mãe com a sua mulher. Fala para ela que você não é um garoto, que você não é frouxo, que você não é nada, que você é isso. E fala com ela que você vai na casa da sua mãe sozinho, que não é nem para ela ir, que você vai arrumar o maior barraco lá. E beleza. E aí ele fez. Falou com ela, falou, mamãe está pensando que eu sou criança. Eu não podia fazer isso não, porque é você a mulher dessa casa. Eu vou lá na mamãe, você nem vá comigo. Porque senão ela vai achar que é influência sua. E eu vou lá e eu vou falar com a mamãe, que está aqui, ó. Aí, falei para ele, agora você vai lá na sua mãe e fala, mamãe, caraca, a senhora é lindona, mamãe. Caramba, poxa, a senhora não tem mais idade para fazer aquilo tudo lá em casa, não. Tá? Mexeu, não carecia, não, mãe. Ó, vou falar uma coisa para a senhora. Tem umas coisas lá que eu não gostei da posição. Então não repara não que eu vou botar umas coisas lá pro lugar, tá bom? Obrigado. Volta para casa, fala com a mulher. Vamos mudar, tirar isso aqui, bota no lugar. Bota onde estava. Já falei com a mamãe. Falei que não quero nada fora do lugar, que aqui a casa é sua. E depois eu falei para ele, nunca mais dê a chave da casa para sua mãe, que essa velha não presta. Você está rindo, mas é sério. Tem umas mães, tem umas mães legais, sim ou não? Sim, aliás, a mãe para o filho sempre é legal. Mas nem sempre é pro cônjuge. Disputa frango. Come, meu filho, vê se está torradinho. Vê, do jeito que você gosta, porque só eu sei fazer. Morre, velho, morre. Para deixar os outros em paz.
Não precisa, eu acho legal porque um cutuca o outro. É sua mãe, é sua avó, até parar de falar mal, que eu já estou falando mal da mãe dos outros. Segundo, porque presta atenção, quanto maior a intimidade, inevitavelmente maior vai ser os atritos. Segundo, relacionamento mais desafiador, cônjuge. Pensa num troço. O desafiador é viver com uma pessoa que agora se tornou uma com você. Essa parada de união, isso é balela. A Bíblia nunca falou que é união. A Bíblia falou que é fusão. União dá para desunir, só que os dois viram um. Por isso que quando você casa com alguém que já veio de outro, ele vem com um pedaço do outro. Espiritualmente é assim que funciona. Por isso que tem que ter muita habilidade com essas coisas, certo? Mas conjugar, gente, eu falo isso nas minhas palestras, dormir já é difícil. Eu brinco, quem aqui é solteiro? Levanta a mão, solteiro. Isso, aqui meu irmão, como é que você dorme? Como é que você dorme? Você dorme, fala assim, eu durmo do jeito que eu quero. E ninguém tem nada a ver com isso, fala. Isso, agora fala isso, você que é casado. Que o cônjuge... Quem é solteiro dorme pelado, vestido, com travesseiro, sem travesseiro, com cobertor, janela aberta, telefone celular em cima da cama, televisão ligada, sem tomar banho. Não, na verdade, de barriga cheia, ele ronca. O solteiro dorme do jeito que quer. Agora casa. Um quer dormir agarradinho, outro não quer dormir solto. Um quer dormir com luz acesa, outro apagado. Aqui, eu e ela aqui, ó. Ventilador, a gente ama ventilador, pelo menos eu. Ela quer vento no pé. E o irmãozinho aqui quer onde? Na cabeça. Às vezes eu durmo... Estou mentindo? É só para você ver. Então, nós somos muito diferentes, louvado seja Deus por isso. Para de querer largar essa mulher. Não tem nada melhor que ela, vai por mim. É o que deu para arrumar, maluco. Se conforma e vai. Segura na mão de Deus e vai. Eu vou trocar. Troca não, porque o escritório delas é praticamente tudo no mesmo prédio, no mesmo andar. Você só vai descobrir depois. É a mesma coisa. Então, viver com cônjuge é um grande desafio. Um quer uma hora, outro não quer aquela hora. Certo? Um se arruma primeiro, o outro... Não. Sai com sandália na mão. Espera você chegar no ambiente para botar a sandália no pé. Acontece isso com você? Sai para comer. Pede para você pedir algo que ela não pediu. Para comer também, duas coisas. Quando não cisma aqui, pede uma sobremesa só que tu não quer. É o outro que quer para dividir contigo. Eu não quero. Eu quero comer isso. Às vezes você levanta e fala assim, eu vou ali, quer refrigerante? Não, aí você vai lá na geladeira, pega o refrigerante, do tamanho que você quer. Aí quando você passa, o monstro. Me dá um pouquinho. Não dou. Você é ruim, egoísta, eu não sou. Eu perguntei quando eu fui. Depois de uma frase dessa, dá até para falar alguma coisa estilo assim, eu sou universal. Acontece basicamente em todos os lugares. Então diga assim, você que é casado, diga eu sou casado para sempre. Isso aí, você pode aplaudir o Senhor? Pastor, eu acho que o amor acabou. Eu olho para ela e não sinto nada. Isso é cíclico. Tem época que você olha mesmo e diz, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. E a visão masculina e feminina é bem distorcida, né? Porque presta atenção, se o marido está na sala vendo televisão e a esposa passar de calcinha,
Ele faz assim, ó. Aí ela vai e volta. Se ela voltar, o cara vai atrás. O que foi que passou ali? Agora, se ela está vendo televisão e o homem passa de cueca, ela faz assim, ó. E se ele passar de novo, ela já faz assim, ó. Não tem nada de errado, gente. Você está rindo de você mesmo. A história é mais ou menos essa. É quase tudo a mesma. A turma dos casais aí estão rindo deles. E por último aqui, para nós terminar, o terceiro relacionamento mais desafiador, os filhos, as crianças. Quem tem filho, levanta a mão. Herança do Senhor. Flecha na mão do valente. Isso. Pensa num negócio extraordinário, filho. Segundo a Bíblia, se ele é flecha, quanto mais para perto você puxa, mais para longe você arremessa. Que a Bíblia está querendo dizer que filho tem que estar por perto. Só que hoje é um grande desafio. E corrigir essas crianças também. Na nossa época precisávamos de correção, porque as interferências eram bem limitadas. Você queria proteger seu filho, prendia ele dentro do quarto. Certo? O menino não vai sair. Acabou. Vai para o quarto. E aí ia para o quarto para quê? Chorar. Ver televisão? Que nada, televisão só tinha uma na sala. Ia ver televisão. E a Nath tinha que ficar lá, olhando para as paredes, desenhando, fazendo tabuada, caderno de caligrafia. Lembra? Só coisa boa. Só coisa boa. Carne nós comíamos no domingo. Hoje você chama os filhos para ir 2 vezes na semana na churrascaria. Carne de novo? Como assim de novo? Piolho. Nós tínhamos piolho, cara. Tinha ou não tinha? Quem aqui teve piolho? Levanta. Piolhão mesmo aí. Isso. Carlândia aparecia, lembra? Carlândia ficava assim, à vista. Parecia estrela. Certo? E as mães catavam. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Piolho era uma bênção. Porque piolho fazia a gente ficar sentado no colo da mãe, da tia, da vovó, catando, ó. Agora essa aqui é uma lêndia. Nem olhava. Era tanta perícia. E essa lêndia está morta. Lembra disso? E as outras crianças correndo e nós querendo que ela parasse de catar. E ela socava nós assim no meio das pernas. Piolhento, sossega. E as crianças tudo correndo. Mas naquela época já tinha mãe que não tinha tempo para catar nada. Botava aquele pó branco no cid, embaralhava o nosso cabelo, amarrava aquela fralda, né, de pano, estilo Johnny Depp, e falava, se coçar e botar a mão na boca, morre. Nossa! E um piolho, a coceira de um piolho era boa, não era não? Oh, meu Deus, que coisa. Quem teve bicho de pé quando criança? Frieira, carrapatinho estrela, assim, agarradinho, que depois que você tirava dava uma coceirinha boa, lembra? Oh, meu Deus do céu, que lembrança boa. Hoje tem mais nada disso. As crianças, parece frango de granja. Mole. Branco. Pode falar nada com eles, que eles choram. As meninas terminam com eles querem ser mais homem, não. Na nossa época, né, Diogo? A menina terminava com nós íamos se consolar com a cabrita. Mas nós seguia macho. Entendeu? Tô mentindo? Uma geração, estou falando para vocês, uma geração frágil. Filho, aí sabe o que acontece? O filho fica tanto tempo longe de você, que quando vem para perto, você fica sem graça de corrigir.
Aí desde a mãozinha assim, ó, já quer mandar em você. A menina já fala, que é isso? Vai dormir? Por quê? Menina. Ô vampirinha. Vai dormir, querido. Escureceu. Aí não cresce, porque não dorme. Se tem médico aqui, sabe. Pouco sono. As crianças dormem 2, 3 horas da manhã. Certo? Não cresce. Eu aprendi uma coisa ao longo dessa vida. Poucos problemas nós temos como família. Muitos problemas nós temos como indivíduo. Respeitar as pessoas. Entender a dinâmica de cada uma. Há coisas que minha mulher pode dizer para mim, porque o meu suco gástrico emocional consegue digerir. Tem coisas que ela me diz, mas se eu disser para ela, ela não digere. Tem coisas que ela digere com mais facilidade. Ou seja, eu posso fazer com ela, mas ela não pode fazer comigo. Ah, pastor, ele me traiu e eu perdoei. E eu traí, ele não me perdoa. Nem todo mundo digere traição do mesmo jeito. Pare de achar que as pessoas são iguais a você, porque elas não são. Seus filhos não são iguais a você, não são iguais um ao outro. Infantilidade é o que faz você pensar isso. Você não está casado com a pessoa errada, você não teve o filho errado. Provavelmente você está agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Seu filho é esse aí mesmo. Talvez o que ele precise é de limites. Fique triste não. Ele vai ficar muito chateado, vai dizer que você é uma megera, que você é um pai horroroso, mas a hora que ele for bem sucedido, pode ter certeza que ele vai falar bem de você. Se eu vivo tudo isso hoje, graças a Deus, ao meu pai, à minha mãe que me corrigia, que muitas vezes me obrigava a ir para a igreja, me obrigava a ler, me obrigava a estudar. É assim que funciona. Nosso maior patrimônio é a nossa casa. Hoje nós queremos ganhar muitas coisas, né? E saímos de casa às vezes para conquistar tesouros. Mas às vezes quando chegamos em casa com os nossos baús, não tem mais ninguém. A mulher já arrumou outro, o filho não é mais seu, ele é do professor da universidade, ele é do traficante, ele é de um grupo, de um gueto, que o aliciou e que deu senso de pertencimento a ele, enquanto você não estava lá para dar. Pegue hoje e cuide mais da sua família. Eu falo isso de mim mesmo, porque não iniciei a minha vida com a maturidade que eu tenho hoje. Também tive que trabalhar para caramba, saía 6 horas da manhã de casa para chegar 8 horas da noite. E boa parte da criação de meus filhos acabou ficando basicamente 100%. Eu trabalhava às vezes até sábado. Valeu a pena? Não. Graças a Deus, a misericórdia de Deus me atingiu a minha casa e hoje meus filhos são extraordinários. Eu tenho uma nora, tenho uma esposa, eu não podia. Eu falo, eu me casaria com Mary, sei lá, mais 5, 10, 20, 30 vezes, certo? É perfeita? Não, eu também não sou. Se eu achasse alguém perfeito, era melhor não casar, que eu ia estragar a vida da pessoa, certo? Então saia daqui para cuidar bem da sua família, dos seus filhos, dos seus pais. Talvez seu pai não seja tão habilidoso quanto você gostaria que ele fosse. Talvez ele não é tão descolado como você gostaria. Talvez ele é até muito careta na sua visão, mas ele é seu. E pode ter certeza que quando tudo te faltar, eles vão estar lá. Eu lembro uma vez que eu fui caçar com os amigos, com espingarda de chumbinho. E quando nós estávamos atravessando a rua, uma viatura da polícia vinha passando e eu estava com a espingarda na mão.
todos os meninos correram. E eu fiquei com a espingarda na minha mão. O policial tomou a espingarda, eu não conseguia nem falar. Ele só perguntou onde eu morava e eu fiz assim. E ele pegou aquela espingarda, foi na direção da minha casa, chamou meu pai, eu morava com meu pai nessa época. E aí meu pai não atendeu, eu entrei e falei, pai, vai lá fora, pai, me ajuda. Ele foi lá fora, resolveu o problema. Voltou, eu fiquei 15 dias de castigo, mas valeu a pena, pelo menos. E eu descobri naquele dia que quando o negócio aperta, basicamente vai embora todo mundo. E pior, às vezes até a nossa família. E quando ela foi embora, nós temos um outro pai além desse terreno. Nós temos um no céu.